que 30% dos homens no Brasil sofrem de disfunção erétil, né? O que representa um contingente aí de 15 milhões de pessoas. Outros estudos vão mais longe e estimam que 50% dos homens acima de 40 anos serão afetados por esse problema. E para falar um pouquinho sobre este tema, é claro que eu tinha que chamar o nosso urologista, Dr. Rafael Morato, né, para tirar dúvidas de vocês. Dr. Rafael, seja bem-vindo. Pode ficar sentado, porque ele é tão alto, quando ele levanta, eu fico bem pequenininha, viu? E aí, Dr. Rafael, seja bem-vindo, viu? Olha, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem quiser também tirar alguma dúvida, a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui na tela para que você possa fazer a sua pergunta, tá? Fiquem com vergonha não, podem perguntar, aproveita, viu? Bora lá, disfunção erétil. O que é essa tal de disfunção erétil, doutor? Disfunção erétil, Marília, é quando o homem não tem a capacidade de ter a ereção, ou seja, de realizar um ato sexual, de namorar. Certo. Ele não consegue porque não tem a ereção que promoveria essa condição. Realmente é uma condição que é típica do envelhecimento masculino, ou seja, todo homem, com o passar dos anos, conforme vai ficando mais velho, ele vai ter disfunção erétil. Se não for aos 50, vai ser aos 60, 70, 80, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. O que chama a atenção nesse tema é que tem afetado cada vez mais homens mais jovens. Então é muito comum rapazes de 25, de 30 anos chegarem cada vez mais ao consultório com essas questões e tem vários fatores envolvidos para que isso aconteça. Bora lá, quais são as causas, né, dessa disfunção erétil? Na grande maioria das vezes, nos homens mais velhos, é a própria idade mesmo, mas é importantíssimo falar, e isso eu já falo em relação também a esses homens mais jovens, que as questões psicológicas também influenciam muito. É muito comum que momentos de ansiedade, momentos de tristeza, depressão, contribuam para que a pessoa tenha esse quadro. Algumas doenças também podem ajudar isso. A mais comum delas é o diabetes, sem dúvida. Então, homens que têm diabetes, eles têm sim mais chance de ter disfunção erétil. Certo. E por fim, algumas medicações. Por vezes o homem tem algum problema de saúde, está tratando ali talvez até a pressão. Algumas medicações para pressão alta podem diminuir a capacidade de ereção desse homem. Às vezes o homem está tratando alguma condição como essa que eu falei, depressão, ansiedade, e esses medicamentos podem dificultar a ereção. Me diga uma coisa, como acabar com essa disfunção erétil? Tem alguma medicação rápida, assim, bem buff, ou uma cirurgia, um tratamento mais eficaz? O que é que se faz? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o que eu costumo dizer para o paciente que chega e nos procura com isso, normalmente o homem chega desesperado, né? É verdade. O homem chega se sentindo uma vassoura sem cabo, assim, que não serve para nada. Não serve para nada. Mas... E quando vai na hora de namorar que não funciona, a mulher fica... Aí a mulher, em vez de ajudar, aí piora mais ainda a situação. Isso vale um parênteses que é Olha, importantíssimo, Marília. Né? Às vezes esse homem, ele já está pressionado, porque ele não está se sentindo bem por não conseguir ter a relação, a ereção, e a mulher vai e pergunta, você deve ter outra. Ou coloca uma pressão psicológica que afeta e piora ainda mais essa condição. Então isso é muito importante para quem nos assiste em casa, saber que realmente não é um momento de colocar pressão, de desconfiança e de trazer talvez até problemas do passado para aquele momento da relação. Mas, respondendo à tua pergunta, algo que eu falo para esse homem que chega desesperado no consultório, eu digo assim, eu só garanto uma coisa para você, sem ereção não fica. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que existem linhas de tratamento que, mesmo nos casos mais graves, é possível recuperar esta ereção. Então isso vai desde medicações, remédios que o homem pode usar só quando vai ter relação, que pode usar todos os dias. Existem injeções que podem ser utilizadas para ajudar nisso. E, em último caso, existe um tipo de cirurgia que às vezes soa estranho para quem não tem o hábito de ouvir isso, mas é o implante de prótese peniana. Certo. A mulher coloca prótese na mama, por exemplo, se sente melhor. Aí o negócio vai ficar direto... Existem dois tipos. Um deles que ele fica direto, como você disse. Misericórdia. Mas vai ficar estranho mesmo, viu, doutor? Tá vendo como parece estranho? Mas não é. É uma prótese moldável que o homem consegue adaptar ela de uma forma ou de outra e consegue disfarçar. Certo. Óbvio que tem uma pequena dificuldade mesmo em relação a usar uma sunga na praia, um calção. Isso seria um ponto negativo. Existe um outro tipo de prótese, chama inflável, que a gente instala escondidinho na bolsa escrotal, no popular saco do homem ali, uma bombinha, e ele consegue ativar essa bombinha e
ter a ereção e ele consegue desativar e voltar ao estado como se não tivesse nada, nenhuma prótese. Então, obviamente, este outro tipo é mais moderno, é um tipo que traz mais um conforto para o homem, Certo. mas, obviamente, é um tipo de prótese bem mais cara, que o homem tem que desprender bem mais, um valor financeiro maior para ter. Olha, eu falei isso porque, assim, ia ser estranho. Tipo assim, né? A pessoa botar uma sunga, vai pra praia, aquele negócio lá, né? Aí o povo ia começar a ficar olhando, dizendo, não, nada é isso, esse homem tá, né? Mas eu vou te falar assim, uma coisa, Marília, é uma condição que afeta tanto o psicológico e a qualidade de vida desse homem, que a grande maioria dos que colocam esse tipo de prótese, que está ali o tempo todo pronto para agir, apesar de haver essas situações que podem gerar algum vexame, eles se adaptam de uma forma muito tranquila, natural. porque entendem que o benefício de voltar a ter sua vida sexual ativa, o benefício de voltar a ter o seu relacionamento no seu casamento, tudo isso, compensa em muito essa vontade de usar sunga na praia. E a ejaculação é normal? É tudo normal? Isso, o resto continua ele tudo sente normal. orgasmo, ele sente O desejo, o prazer, tudo normal. Tudo do mesmo jeito, é? Tudo do mesmo Olha jeito. aí, viu? Então, as mulheres, como é que as esposas, vamos falar as esposas, né? Elas podem ajudar, né, nesse processo. Né, gente? Porque as esposas são fundamentais nisso, né? Tem que também entender. Às vezes a pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, está com depressão, realmente está com ansiedade, às vezes perdeu o emprego, às vezes está com... Bom, sempre acontece alguma coisa. Então, aí não funciona, sabe? Não funciona muito isso mesmo. bem, né? Isso, e no homem a gente sabe que, por exemplo, questões financeiras afetam Também muito. Então, afeta às vezes o homem está com não há nenhum problema tão grande, mas tem uma dívida para resolver, alguma questão para um compromisso para cumprir, e isso pode afetá-lo de várias maneiras. A forma que a mulher pode ajudar primeiramente, como eu falei, não se permitindo pressionar mais ainda o homem que está vivendo essa situação. E o segundo ponto é muito, muito importante. É muito comum os homens que vivem essa situação, eles meio que tentarem cobrir o sol com uma peneira ali, dar uma de que nada está acontecendo, de que é normal, e que essas questões muitas vezes elas podem se agravar. Então, grande parte dos homens que procuram médicos para resolver essa situação são influenciados pela sua esposa, parceira, que diz, eu acho que está na hora, vamos marcar uma consulta com um especialista. E todos esses casos de disfunção erétil, sem dúvida, devem ser vistos por um urologista. Muitas vezes é muito comum ser um problema muito pequeno, de maneira que uma simples conversa no consultório mesmo independente do uso de medicações, mesmo sem que seja necessário o uso de medicações naquele momento, o homem já dizer, nossa, doutor, realmente era isso mesmo, eu estou bem melhor, voltei a ficar normal e está tudo perfeito. Tem tipos de disfunção erétil, não? Existem graus, né? Tá. Vai variando. Tem homens que conseguem ter e perdem a ereção no meio, tem homens que não conseguem ter de jeito nenhum. Tudo isso é avaliado em uma consulta e a gente consegue ajudar. Me diga uma coisa, como estimular, né? Existe algo que estimule, né, o homem com essa disfunção erétil? Algo para estimular, dar uma, né? A mulher pode fazer alguma coisa que o negócio melhore? Obviamente, essa questão da ereção no homem está muito relacionada ao desejo, ao momento da relação. Então, até isso é importante. A gente compreender como está o momento dessa relação desse homem com essa mulher. Então, obviamente, se esse casal não está vivendo um bom momento da relação, às vezes, por mais que a mulher tente fazer qualquer atitude para estimulá-lo, pode não ser o suficiente, porque pode ser que eles não estejam bem naquele momento. Sim, mas obviamente tudo que a mulher que conheça esse homem faça para estimular o libido vai ajudar. Com certeza. Bora lá. Bota a pergunta aqui. Qual era a pergunta que tinha aqui? Do dia. Doutor, a alimentação ajuda a estimulação do sexo? Fernando dos Bancários. Tipo, o pessoal fala, come amendoim, ovo de codorna, sei lá, toma um vinhozinho, toma um negocinho. Isso pode estar estimulando? Existem sim alguns alimentos que podem ajudar, mas o que eu falo muito mais é sobre os alimentos que podem prejudicar a ereção. Então, se você tem uma dieta muito rica em gorduras, açúcares, doces, se você está com sobrepeso, que são esses alimentos que levam ao acúmulo de peso, ao diabetes, certamente você está sob risco de perder a sua ereção mais rápido. Então, a alimentação
saudável, frutas, verduras, evitar doces, evitar frituras. É muito importante para que você mantenha a sua ereção em um nível muito bom. Maravilha. Hoje os meninos estão tão caladinhos lá atrás, né? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? Né? Porque essa semana agora, quando a doutora estava aqui, né, falando de sexo, todo mundo estava empolgado, né? Agora, para falar, né, de vocês homens, vocês não querem perguntar, né? Mas olha, qual que é o melhor estimulante natural, doutor? Tem algum, assim, que estimule naturalmente? Até hoje não existe nenhuma pesquisa científica que nos determine assim, ó, usar tal estímulo natural vai funcionar. O que a gente sabe é que existem algumas substâncias que ajudam alguns homens, funcionam bem para uns homens, menos para outros, de tal maneira que a gente não consegue dizer aqui para você, ó, use tal substância natural que vai funcionar para você, tá? Certo. No consultório, a maioria das vezes, quando alguém quer algo natural, o que o médico deve dizer é, ó, existem algumas evidências científicas que para algumas pessoas isso pode funcionar. Se você quiser testar, a gente pode prescrever. Maravilha. Peraí, calma. Qual é a pergunta aí? Aquele negocinho que o pessoal toma, né? Pra dar uma estimulada. A Viagra, medicação, é isso? Tadalafila, Viagra. É esses negocinhos mesmo que o doutor tá falando? Pronto. Isso aí pode dar algum problema mais na frente? Na maioria dos homens, ele não vai causar problema algum. Inclusive, não há nenhum risco assim de viciar, como as pessoas dizem. Doutor, será que eu vou ficar viciado? O que pode haver, que a gente vê isso cada vez mais em homens mais jovens, é comum os meninos aí de 25, 20, 30 anos quererem demonstrar uma certa performance durante o ato. E aí eles se habituam, desde muito jovens, a usar, porque aquilo mantém uma ereção mais rígida e durante mais tempo. E eles acabam desenvolvendo uma dependência psicológica. Quando ele tem um novo relacionamento, ele acredita que se não usar, aquela medicação não vai funcionar. Vale o alerta aqui, para quem a medicação para a ereção tem risco? Pessoas que têm insuficiência cardíaca, que têm problemas graves do coração. Tá? É muito comum pacientes meus que já inclusive tiveram infarto, que têm pressão alta, usarem sem problemas. Mas, óbvio, se você já tem algum problema do coração, pressão alta, é importante que o seu médico indique para você, ó, para você é seguro. Vale uma observação ainda, porque para essas pessoas que têm problema de coração, é um risco. Não é só pelo uso do medicamento. Entenda que essa pessoa tem risco até se ela subir correndo uma escada, porque o coração é muito fraco. E, obviamente, se você toma um remédio que possibilita uma ereção, a relação é um esforço físico. Um esforço físico que é maior, às vezes, do que subir uma escada. Então, essa pessoa se coloca também, do ponto de vista desse esforço físico, em risco cardíaco. Mas, na grande maioria das vezes, é seguro e é muito tranquilo o uso. Doutor, deixa eu te perguntar outra coisa, né? Uma pessoa, por exemplo, né, que tá lá no ato sexual, tal, de repente o negócio brocha. Tem muitos homens que brocham, gente, né? Na hora H. E aí? Será que isso já é um início de falta de ereção? Isso, pode ser. Como eu falei, pode ser, sim, um início de uma disfunção erétil, que ele já não consegue manter aquela ereção muito tempo. Pode ser também algo relacionado à ansiedade. Se o homem criou uma expectativa muito grande em relação a estar com aquela pessoa, viver aquele momento. Isso também gera um estímulo para que ele perca aquela ereção. Então, essas duas condições são as mais comuns. Vamos lá, testosterona baixa, isso também faz com que, né, falta de libido, né, também do homem, né? Isso, a testosterona baixa, a testosterona é o hormônio masculino produzido pelos testículos. Às vezes não tem vontade de fazer nada, é isso? E eles, quando a testosterona está baixa, é comum haver uma diminuição da libido, do desejo, da vontade de ter relação, e diminuição também da quantidade e da qualidade das ereções. O homem começa a notar muito isso porque é comum o homem acordar pela manhã com ereção, ter o que chama ereção matinal. Então, desde muito jovem, adolescente, você tem filho adolescente, tal, já sabe disso. E aí, quando começa a perder essa ereção matinal, já é um alerta, um sinal de que, opa, pode ter alguma coisa aí nesse sentido, tá? De fato, a testosterona baixa é uma das situações que o urologista deve avaliar em homens que têm perda de ereção, que vêm perdendo a ereção, porque a reposição
por vezes pode ajudar a melhorar isso. Certo. Sobre reposição, vale a pena falar para também, mais uma vez, homens jovens, cada vez mais esse uso de testosterona tem sido abusivo. Tem algumas pesquisas que mostram que mais de 50% das pessoas que frequentam a academia, dos homens, já usaram testosterona. O problema é que, durante o uso, ele é um Superman. Certo. Durante o período que está usando. Mas depois que para o uso, se não houver um tratamento adequado, existe uma queda da libido, do desejo da ereção, e esse homem começa a ter problema de ereção muito jovem. Maravilha. Meu Deus, eu estou passando já da hora, hein, gente? A última pergunta, doutor, para te liberar. Anabolizantes, né? Tem muitos homens que tomam anabolizantes. Isso também pode dar uma falta de ereção, falta de estímulo, enfim. A pessoa pode perder? Pode sim. Esse uso de anabolizantes com fim estético, então tem sido muito comum, inclusive homens, mulheres utilizando, E todo usam mundo de todo querendo jeito. sim. Usam sem nenhum aconselhamento, sem nenhum planejamento. E isso tem, de fato, influenciado bastante na perda da ereção desses homens jovens, na perda do libido desses homens jovens. Então, é muito importante que você se planeja utilizar algum anabolizante, que faça um acompanhamento médico, que vá numa consulta médica e que avalie realmente se há uma necessidade ou se existem outras maneiras de você atingir o seu objetivo. Ó, tem outra pergunta? Essa aí já foi feita, hein? Ó. Aqueles produtos naturais podem também resolver essa questão da disfunção erétil? Quais, Produtos por exemplo? naturais, né? Quais mais ou menos? Maca peruana, isso. tribulus terrestres. Isso. Existem algumas evidências que podem funcionar para alguns homens. Obviamente, não funciona de maneira nenhuma para quem tem disfunção erétil mais grave, aquele homem que não consegue ter ereção de jeito nenhum. Certo. Mas, de fato, para algumas pessoas ele pode funcionar. O papel do médico nesse momento, como a gente já falou, todo mundo que tem esse quadro deve ir a um urologista, deve procurar ajuda de um médico. Sim. É o médico dizer assim, ó, existem sim alguns produtos naturais, talvez para você funcione, a gente pode testar se você quiser, mas não é uma garantia de que vá funcionar. Maravilha. Doutor, vou te liberar agora. Muito obrigada por você ter vindo aqui mais uma vez, né? Foi ótimo o nosso papo de hoje. Os meninos adoraram, né? Todo mundo ali querendo tirar dúvidas, né? Você de casa, espero que tenha sido uma informação bem importante para vocês, viu? Homens, por favor, se cuidem. Mulheres, dos homens aí que estão nos assistindo, vocês que são casadas, ajudem seus maridos. Tenho certeza que vai ser uma ajuda, assim, sabe, altamente maravilhosa, tá? Nesse momento. Às vezes a pessoa realmente está passando por algumas coisas e o negócio não está funcionando direito. Então, vamos tentar ajudar. Não piora as coisas, não. Tá certo? Ou leva no urologista, vê o que é que pode ser feito. Mas não piora as coisas, porque senão o negócio não vai andar. Vou pro intervalo, viu, doutor? Obrigada, viu, mais uma vez. É um prazer abrir nosso consultório aqui na Arapuã. Olha, daqui a pouquinho vamos ter aqui uma